prosseguindo aqui, a gente tem aqui a lei angular de Tales, né? Tales veio a ser o primeiro filósofo, né? É o pai da filosofia mundial, é o Tales. Né? Pouca gente sabe disso, mas é um matemático aí, tá ok? Então, teorema de Tales, lei angular de Tales, tem Tales de Mileto, lá na Itália, se eu não me engano. Bom, vamos lá. Então, Tales disse que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. E como é que a gente prova isso, né? Eu até mencionei isso na minha última aula aí do projeto, mas vamos relembrar. Eu vou traçar aqui uma reta paralela a essa reta suporte da base BC. De modo que eu vou chamar aqui de R, e essa reta suporte aqui que contém essa semi-reta BC, de S. Então, R e S são paralelos. Ok? R e S são paralelos. Bom, a gente estudou, né, retas paralelas e concorrentes na última aula. E eu peço até desculpa que teve um erro aí de edição, algumas partes ficaram comprometidas ali, mas que não comprometeram o entendimento tanto assim não, tá? Mas vamos lá. E se eu não me engano, uma delas foi essa parte aqui. Então eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal aqui, o segmento AC, caracterizado aqui pelo segmento AC, tá? Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. E vocês lembram por quê? Porque são ângulos e quê? Alternos, internos. Essa faixa aqui são os ângulos internos. A faixa daqui para cima são a parte externa, e aqui para baixo é a parte externa também. Então, alternos internos são iguais. Tá ok? Bom, e aqui, mesma coisa. Duas retas, R e S cortada por uma transversal. Perceba que aqui é alfa, então aqui também vai ser alfa. Por quê? Porque são ângulos alternos internos. Nota que alfa, teta e beta estão fechando o quê? Um ângulo raso, um semiplano. E o que acontece com esse ângulo raso? Ele vale o quê? 180 graus. Então, alfa mais teta mais beta vale 180 graus. Foi assim que Tales, né, demonstrou que a soma dos ângulos internos são iguais. E como consequência disso, nós temos, que eu também mostrei na outra aula, o triângulo ABC. Se eu pegar um ângulo externo, vai ser igual à soma dos outros dois não adjacentes. Ou seja, alfa e beta são ângulos não adjacentes ao ângulo externo de C. E são iguais. Por quê? Mesmo motivo. Eu tenho esse segmento AB aqui. Imagina uma reta a suporte aqui que contenha a semi-reta B. Tá ok? Aí eu vou prolongar aqui, ó, para cá, para cá. Beleza? Vou chamar essa reta aqui de R. Aí, paralelo à reta R, eu vou traçar uma paralela aqui. Chamar já essa reta S. Tá ok? Agora, percebam o seguinte. Eu tenho duas retas, R e S, cortadas por uma transversal AC. Então, se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa. Tá ok? Agora, perceba o seguinte. São alternos internos. Esse ângulo aqui, ó, vê se ele não é igual a esse ângulo aqui. Por quê? São ângulos correspondentes. Um interno com outro externo, beta. Então, alfa mais beta. Então, fechou. Acabamos de provar. Isso aqui é alfa mais beta. Tá ok? Bom, como consequência também da lei angular de Tales, nós temos que um triângulo qualquer, a soma dos ângulos externos vai ser sempre 360. Por quê? Você concorda comigo que esse ângulo e esse ângulo aqui são suplementares? Então, esse ângulo aqui é o suplemento desse aqui, 180 menos M. Aqui, sem perda de generalidade, é a mesma coisa, 180 menos P. E aqui é 180 menos M. Bom, a soma dos ângulos internos é 180. Então eu tenho 180
mais 180, mais 180. Então eu tenho o que? 360 mais 15, mais 180, 440, 540. 540 menos n mais menos p mais menos m, né? Vou botar o menos em evidência aqui, vai ficar m mais n mais p. Isso tudo é igual ao que, pessoal? É igual ao 180, tá ok? Agora, olha só que interessante, vou passar o 180 para o lado esquerdo e essa parcela negativa, vou passar para o lado direito. Vai ficar assim, ó, m mais n mais p é igual a 540 menos 180, que antigamente na matemática era 360 graus. Então a gente demonstrou o que a gente queria. Tem uma outra, vou chamar de C aqui, uma outra consequência, que é relativa ao triângulo retângulo. Porque veja bem, aqui é um ângulo reto. E se eu chamar alfa aqui e aqui beta, alfa e beta são complementares pelo motivo de que é quanto falta para somar 180 graus, por causa disso aqui, ok? Ó, eu tenho isso aqui, alfa mais beta mais 90 graus é igual a 180. Alfa mais beta, por sua vez, é 180 menos 90, que é 90. Ok? Então, isso aí é consequência, é uma das consequências, né? A gente tem outras coisas aí importantes para falar, tá? Vamos seguir então ainda nas propriedades importantes que abarcam sobre triângulos. 2005. Vamos lá, o que a questão diz? Um triângulo ABC, AB é igual a C, o ponto D interno ao lado AC é determinado de modo que DC é igual a BC. Prolonga-se o lado BC, no sentido de B para C. Tá? Quando isso aqui acontece, isso pode estar assim também, ó. Segmento orientado, de B para C. Essa setinha aqui significa de B para C. É o famoso segmento orientado. Até o ponto E. De modo que CE é igual a BC. Se o ângulo ABD vale 12 graus, qual a medida em graus do ângulo BAC? Bom, não adianta você ler sem você ir construindo o que o enunciado diz. Então vamos lá. Vamos construir aqui. Bom, se ele está falando triângulo ABC, vamos desenhar o sujeito. Ok? Então, vamos desenhar ali o triângulo ABC e a gente vai construir junto essa figura aí. Ok. A, B, C. E aí, vamos lá. Primeira coisa que ele diz aí. Ele diz que AB é igual a C. Bom, se AB é igual a C, esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Tá ok? Beleza. Outro ponto aí. Ele diz que o ponto D é interno ao lado AC. Esse lado aqui. É interno ao lado AC, é determinado, o ponto D interno ao lado AC é determinado de modo que DC é igual a BC. Tá, vamos lá. Então, esse ponto aqui, ó, que ele diz que é D, né? Ele diz que o ponto D, né? Ponto D interno ao lado AC, ou seja, está aqui do lado AC, é determinado de modo que DC é igual a quê? DC é igual a BC. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse segmentozinho de A, esse segmentozinho aqui de A, tá? Não vou colocar aqui não, porque senão vai confundir os segmentos aqui, tá ok? Vamos nos ater a isso aqui, tá? Bom, agora, seguinte,
Agora o seguinte, ele diz que se a gente prolonga-se o lado BC, no sentido de B para C, se a gente prolongar isso aqui, até o ponto E, né, de modo que CE é igual a BC. Opa, peraí, então ele está dizendo que esse segmento aqui também é A. Beleza? Bom, aí ele fala assim, ó, se o ângulo ABD, ou seja, ABD, então ele força a gente a construir isso aqui, ó, essa cerviana aqui. O que é cerviana mesmo, hein? É um segmento que vai do vértice até o lado oposto do triângulo, tá? Então ele disse que isso aqui vale quanto? 12 graus. Beleza? Tá. Agora eu chamo a atenção pelo seguinte, né? A gente tem aqui, ó, que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Isso aqui nos remete a essa situação aqui, ó. Eu tenho um diâmetro, aí eu tenho aqui o centro, tá? Isso aqui é raio, isso aqui é raio. Isso aqui também não é raio? Só que se eu ligar daqui até aqui e daqui até aqui, isso vai ser o quê? 90 graus, certo? Arco capaz. Isso quer dizer o seguinte, mediana. Se não é mediana, não está dividindo aqui o segmento ao meio, então é uma mediana. Essa cerviana aqui tem uma propriedade específica, é mediana. Então, mediana relativa à hipotenusa, já que, se eu chamar esse aqui de A e esse aqui de B, AB é hipotenusa, tá? No caso aqui vale 2R, diâmetro. Então, mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Se eu ligar o ponto D até o E, eu posso afirmar categoricamente que esse segmento, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá ok? Não vai ajudar muito a gente não, mas é interessante a gente ter essa noção, tá? Tá, vamos continuar aqui, tá? Veja bem, ele diz inicialmente que AB é igual a AC, tá? Então, se eu chamar aqui de alfa, como AB é igual a C, o ângulo B é igual ao ângulo C, que é igual, no caso aqui, alfa mais 12, certo? Isso aqui é alfa mais 12. Então aqui, ó, vale alfa mais 12 também. Beleza? Tranquilo. Só que veja bem, ângulo externo, olha esse triângulo aqui, CDE. O triângulo CDE, esse ângulo aqui é externo. Ele vale igual à soma dos outros dois, só que ele é isósceles, ou seja, esse ângulo aqui vale a mesma medida desse, porque eles estão opostos a lados congruentes, tá? Então é mais fácil, né? Porque aqui vai ser alfa sobre 2 mais 6 e aqui também vai ser alfa sobre 2 mais 6. Tá? Tem duas formas de você fazer essa questão. Bom, perceba o seguinte, ele diz também que que CE é igual a BC, tá? Cadê outra situação que ele nos informa aqui? Ele quer BAC, né? BAC, ele quer esse camarada aqui, ó. Ele quer exatamente esse ângulo. Então, num triângulo AB é igual a C, então AB é igual a C. O ponto D interno ao lado da C é determinado de modo que DC é igual a BC. Ó, DC é igual a BC. Opa! Olha esse triângulo aqui, ó, BCD. Esse segmento aqui é Azinho, esse segmento é Azinho. Logo, né, o lado oposto aos ângulos também são congruentes.
Ou seja, aqui é Azinho, aqui é Azinho, está oposto ao ângulo alfa. Se aqui é Azinho, tem que estar oposto ao ângulo também alfa. Beleza? Aqui a gente consegue matar essa questão já fazendo exatamente isso daqui, ó. Esse ângulo todo aqui, ó, D, né, 90 graus. Então, eu posso dizer que alfa mais alfa sobre 2 mais 6 é igual a 90 graus. Tá? Isso daqui é 3 alfa sobre 2, 6 graus para lá, 84, certo? 84 graus. Simplificando aqui por 3, 3 vezes 2, 6, 24, 28. Alfa vai ser 56. É a resposta? Ainda não. Por quê? Por que não é a resposta? Porque ele quer esse ângulo aqui, ó. Ele quer esse ângulo aqui, tá? E como é que a gente calcula esse ângulo? Será que é difícil? Não, porque veja bem, eu tenho aqui, ó, note também que eu poderia também fazer o quê? Olha o triângulo BDC. Eu tenho alfa, alfa, alfa mais 12. Eu ficaria assim, ó. Outra forma. 3 alfa, lendo lá de tarde, acabamos de ver isso aí, né? Mais 12 é igual a 180 graus. 3 alfa, antigamente 180 menos 12 era 168, certo? Logo, alfa vai ser o que? 5 vezes 3, 15, 18, 56. Então, era uma outra forma também de você achar o alfa, tá? Bom, para a gente achar, vamos chamar esse camarada aqui de x, que o que ele quer descobrir, né? Porque ele quer o BAC, ó, BAC. Então ele quer o valor de x. Quanto é que vale x? No triângulo ABC, a gente tem o que? Alfa mais 12 e alfa mais 12 mais x. Então a gente tem 2 vezes alfa mais 12 mais x é igual a 180. Só que eu não vou nem fazer conta, né? 8 vezes 12 vezes 2 mais x é igual a 180. X, portanto, vai ser 180 menos o quê? Isso daqui dá 36, 12, 136. 136, 180 menos 136, x é igual a 44 graus. Ok? Essa sim é a resposta. Isso aqui é exatamente igual ao que? O ângulo BAC que ele quer descobrir. Tá ok, pessoal? Então, uma questão relativamente tranquila para o Colégio Naval, tá ok? Mediana, vamos botar assim, mediana, tá bom? Vamos para uma última questão, mas antes a gente vai ter que tecer alguns comentários conceituais para a gente fazer a questão, tá bom? Bom, então para finalizar esse vídeo, não que o assunto vai se esgotar aqui, tá? Porque eu pretendo que esse vídeo seja a parte 1 de triângulos. A gente tem muita coisa para falar ainda. Nós temos que aprofundar os pontos notáveis do triângulo. Nós temos, dentro das propriedades dos pontos notáveis, algumas coisas a tecer, né? Quando a gente pega um triângulo, a gente pega uma bissetriz, o ponto de encontro das bissetrizes da base, ela tem uma propriedade em relação à bissetriz interna, em relação à bissetriz externa também. Quando a gente pega uma bissetriz interna e uma bissetriz externa, nós temos uma propriedade também. Enfim, temos ainda algumas coisas. Fora que temos ainda dentro de triângulo, nós temos que falar sobre congruência e sobre semelhança, tá bom? Mas vamos finalizar aqui e na próxima aula a gente vai trazer a parte 2
com o restante da teoria, com a aplicação, tá? E depois é um outro vídeo que eu vou fazer um compêndio de questões que já caíram no Colégio Naval desde da década de 70 até hoje, que abarcam e perpassam sobre essas propriedades, tá? Esses assuntos. Vamos lá. Então, Colégio Naval 1996. Talvez não, você, bem provável que você não era nem nascido, tá? O ponto P interno ao triângulo ABC é equidistante de dois de seus lados. Então ele está dizendo que o ponto P é equidistante de dois de seus lados, tá? E depois ele diz que I2 também, esse ponto P, é equidistante de dois de seus vértices. Bom, antes, aí ele pergunta, certamente P é a interseção de, interseção, ponto de encontro, né? Bom, primeira coisa, vamos aqui perpassar sobre pontos notáveis, tá? Então, eu tenho uma circunferência, desenho a circunferência em azul, o O é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC, beleza? Importante, tá? Circunferência circunscrita, circunferência inscrita ao triângulo, tá? São coisas que você precisa ouvir e entender. Bom, o que é uma mediatriz? Mediatriz, ela parte do centro da circunferência, é uma distância, que é uma perpendicular que parte do centro da circunferência e vai perpendicularizar, digamos assim, vai formar um ângulo de 90 graus com os lados do triângulo inscrito nessa circunferência. Ou seja, isso aqui, AC, é lado do triângulo? Em relação à circunferência, AC é o quê? É uma corda. A gente vai ver sobre isso mais tarde. É uma corda. Então, a gente sabe que por propriedade, você tem que saber isso, que o raio ele é perpendicular. Quando você pega o raio e traça uma perpendicular corda, ela vai dividir essa corda ao meio. Ou seja, OM é uma mediatriz, ON é uma mediatriz, ou seja, ela também vai dividir BC ao meio, onde M, N e P são pontos médios de um triângulo qualquer, tá? A mediatriz ela tem essa propriedade. A mediatriz ela é uma reta perpendicular à corda e divide essa corda ao meio, tá? E quando a gente tem um ponto de encontro de todas as mediatrizes, ou seja, perpendiculares que projetam os lados do triângulo, esse ponto de encontro que eu chamei de O se chama ponto de encontro das mediatrizes, que é o circuncentro. Então o ponto O é o circuncentro, que nada mais é. O que o circuncentro é? É o centro da circunferência circunscrita, tá? E a gente tem por propriedade que, se você for bom observador, OB, OA e OC são raios que eu destaquei em vermelho, tá? São raios da circunferência circunscrita. Logo, a gente pode dizer que a mediatriz, o ponto de encontro das mediatrizes, que é o circuncentro, é equidistante dos vértices, ou seja, tem a mesma distância do centro até o vértice do triângulo, do centro até o vértice, do centro até o vértice. Então, de cara, quando ele está falando aqui, que eu sublinhei em azul, dois de seus vértices, equidistante de dois de seus vértices, aqui poderia até colocar respectivamente, porque ele está falando primeiro em relação ao equidistante dos lados e depois dos vértices. A gente poderia até procurar aqui a segunda, ou seja, uma bissetriz E, ou seja, a partir desse E, vamos procurar a que é realmente equidistante dos vértices. Equidistante dos vértices, mediatriz. É uma altura? Não. É uma mediatriz do lado desse triângulo? Ok, isso aqui é. Uma mediana? Não. Mediana não, bissetriz interna não. Bom, de cara aqui, você não precisava nem mais raciocinar. Você já marcaria a letra B, tá?
Mas vamos continuar avaliando aqui, analisando aqui a questão. Depois ele fala que P, né, antes ele fala que P é equidistante dos seus lados. Quando que vai ser equidistante dos seus lados? Quando a gente se deparar com o ponto de encontro das bissetrizes. E por quê? Vamos lá. A gente desenha uma circunferência inscrita no triângulo. E aí a gente sabe que aqui, né, vamos botar aqui que esse ponto de encontro aqui, esse incentro aqui, esse I, né, ele está também, ele é o centro da circunferência inscrita e ele é bissetriz do triângulo ABC. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, divide o ângulo ao meio aqui, divide o ângulo ao meio aqui, divide o ângulo ao meio aqui. Esse ponto é em centro, ponto de encontro das bissetrizes. Mas note que, por propriedade, a gente sabe que a circunferência, quando tem uma tangente na circunferência, o raio é perpendicular até o ponto de tangência. Tá? E essas distâncias aqui, elas são equidistantes, elas são iguais. Logo, do incentro até esse ponto N é igual do incentro até M, do incentro até P, até os pontos de tangência com os lados do triângulo ABC. Logo, a gente pode dizer que o incentro é equidistante dos lados. Então, como ele fala que equidistante dos seus lados, é uma bissetriz interna. Tá? Então, ele está se referindo aqui ao incentro, que é o ponto de encontro de bissetriz internas, e o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Tá? Questão tranquila se você está com os conceitos em dia. Esses conceitos caem em questões conceituais e caem em questões de cálculo que você precisa ter pré-requisitos conceituais para você se dar bem. Tá ok? Eu vou, para finalizar, eu vou passar aqui para vocês, tira um print, tá ok? Eu vou colocar aqui uma situação muito importante e a gente finaliza o nosso vídeo de hoje, tá ok? Eu tenho um triângulo ABC isósceles, tá? Tem um triângulo ABC isósceles. Isso você tem que saber, tá? A, B, C. AB é igual a C. Então, esse lado é igual a esse. Triângulo ABC isósceles. Ok? Bom, aí agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos traçar a altura partindo do vértice A, projetando lá na base BC, AH. Guarda isso no seu coração. Quando a gente está num triângulo isósceles, essa altura AH vai ser altura, vai ser bissetriz, e vai ser também mediana. Isso aqui são sevianos, tá? Partiu do vértice até o lado oposto se chama seviana, tá? Então, essa propriedade é muito importante, muito. O que acontece aqui, ó? Esse segmento BH é igual a HC. Vou botar 3 pontinhos aqui para não confundir com esses dois aqui. Então, se eu chamar aqui disso tudo L, aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2, tá? Aqui é a altura, a H é uma altura, mas também é bissetriz. Então, divide o ângulo da vez, né? Ela é altura, ela é mediana e ela é o que? Bissetriz, tá?
Agora, isso no triângulo, então, essa reta aqui, ó, H, a mediana mediana, é altura e bissetriz. Beleza. Mas em relação aos pontos notáveis, né, o circuncentro, o ortocentro e o baricentro, elas estão alinhadas nessa reta, tá? Mas quando eu me deparo com um triângulo equilátero, aí, pessoal, esses pontos notáveis vou desenhar aqui todos os pontos notáveis, né? Porque é um triângulo equilátero. Tá? Então, triângulo ABC equilátero. Mesma coisa, tá? Se eu chamar aqui de AH, AH vai ser bissetriz, vai ser altura e vai ser mediana. Só que tem uma diferença das duas, tá? Tem uma diferença. A diferença é que esse ponto de encontro aqui, que eu vou chamar de P, ele vai ser coincidente, vai coincidir com o circuncentro. O que é circuncentro mesmo, hein? Ponto de encontro das mediatrizes, que nada mais é que o centro da circunferência circunscrita, ou seja, está passando uma circunferência aqui, ó. Passando uma circunferência aqui, tá? E esse aqui é o centro dessa circunferência, tá? Então P, no triângulo equilátero, ele coincide o circuncentro com o quê? Baricentro. Baricentro é o quê, professor? Ponto de encontro das medianas. O que a mediana faz? Ela divide, né? Ela divide isso aqui ao meio, tá? As medianas dividem o lado ao meio. Ela é bissetriz, é o ponto de encontro das medianas, em centro, ponto de encontro das bissetrizes. Então P também é ponto de encontro das bissetrizes, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. Como é equilátero, aqui é 30, tá? E circuncentro e ortocentro, ponto de encontro das alturas. Porque veja bem, AH é a altura, se eu chamar aqui de M, BM é a altura, e aqui eu vou chamar de N, CN é a altura. Só que CN é a altura, é mediana e bissetriz. Só que a única diferença é que o ponto P está coincidindo todos esses pontos notáveis, circuncentro, baricentro, incentro e ortocentro, tá? Na outra aula, eu vou mostrar para vocês que existe uma propriedade aqui do baricentro, né? Que esse pedacinho aqui, de P até H, vale a metade do vértice até P. Ou seja, se aqui é X, aqui é 2x. Propriedade do quê? Do baricentro, tá? O baricentro, ele tem essa propriedade. Só que isso aqui é um triângulo equilátero. Todos esses pontos notáveis, esses aqui são pontos notáveis, estão coincidindo nesse mesmo ponto. E aqui, professor, está coincidindo? Não, eles estão alinhados. Então aqui, no isósceles,
esses pontos notáveis estão alinhados e pertencem à altura AAH. Vamos botar assim, tá? Ou seja, vamos botar aqui, ó, O, ponto de encontro do circuncentro. O G, ponto de encontro do baricentro. Essa notação é bem usual nos livros. E ponto de encontro das bissetrizes, do incentro, né? E o ortocentro, ponto de encontro das alturas, a gente coloca H. Então a gente pode dizer que no triângulo isósceles, H, vamos botar em ordem, o ponto O, o ponto G, o ponto I e o ponto H são colineares. Ok? Então, isso aqui relativo ao triângulo isósceles. E aqui, esses pontos notáveis aqui no triângulo equilátero. Então, os pontos notáveis no triângulo equilátero se coincidem no mesmo ponto. Ou melhor, se coincidem, ou seja, pertencem ao mesmo ponto. Se coincidem no mesmo ponto é um pleonasmo. Se coincidem, ou seja, pertencem ao mesmo ponto, no caso aqui, ponto P. Ok? Isso, pessoal, é importantíssimo. Vocês precisam saber do que acontece com os pontos notáveis no triângulo isósceles e o que acontece nos pontos notáveis no triângulo equilátero. Isso aqui é um dos exemplos da reta de Euler. Depois, mais para frente, eu vou falar sobre a reta de Euler, que é uma reta importante, ok? Quando os pontos O, G, I e H são colineares, né, a gente está de frente, né, com uma reta que se chama reta de Euler. Então, no caso, AH é uma reta de Euler, porque esses pontos notáveis são colineares. Aqui, os pontos notáveis, ou seja, só para vocês entenderem, aqui vai estar, vamos supor aqui, o incentro, aqui vai estar o ortocentro, aqui vai estar o baricentro e aqui, digamos aqui, vai estar o ortocentro, tá? Então, I, O, G e H são colineares, reta de Euler, triângulo isósceles. Triângulo equilátero, o ponto P coincide com todos os pontos notáveis. Então, os pontos notáveis no triângulo equilátero se coincidem. Isso é muito importante. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas muito rico de teoria, rico de exercícios. E vamos continuar nessa jornada, porque a aprovação ela é certa. Muito obrigado. Até a próxima.